soberania nacional. A soberania nacional é um tema que nós, usuários e usuários do SUAS, temos muitas dúvidas. E agradecendo a assessoria que prontamente atendeu às nossas expectativas para a realização dessa capacitação no mês de agosto, no dia 29 de agosto. Então, já agradeço a participação de todas e todos presentes nessa formação, desejando que a gente possa ter um bom aproveitamento e passo para a professora Dalila, juntamente com a assessora Leonilda, com as assessoras Paola, Aline, que vão apoiar a nossa capacitação de hoje à noite. Agradecendo ao nosso convidado, professor Michele, pela sua disponibilidade de estar atendendo o Fórum Nacional, né? Dando para nós conhecimento, sabedoria, para nós enfrentar as dificuldades da vida do nosso dia a dia, nesse momento que estamos passando na política de assistência social, em todos os momentos de nossa vida no cotidiano. Então, muito, muito obrigada. Com a senhora, professora Dalila. Certo, obrigada, Solange. Boa noite a todas e todos. Sou Dalila Pedrini, eu sou assistente social de formação, faço parte da equipe de assessoria técnica do Fórum Estadual de Usuários do SUAS de Santa Catarina. E nesta noite estou com um agasalho cinza, um lenço clarinho também. Eu tenho cabelos grisalhos, sou uma pessoa da terceira idade, não uso óculos, sou branca, e estou no escritório da minha casa, na cidade de Itapema, Santa Catarina. Então, gostaria já de, além de continuar as boas-vindas ofertadas pela Solange, queria já comunicar a vocês que estamos aqui em 8 estados. Já vou dizendo, a cidade de Guajará-Mirim, em Rondônia, temos presença de pessoas de Manaus, do Amazonas, temos a presença com muita alegria para nós de Itapema, que o conhecemos muito, temos a presença aqui do pastor, doutor Guinter, que é de Colatina, do Espírito Santo, que está conosco, que trabalhou muito conosco aqui em Itapema, junto com os haitianos. Temos a Juiz de Fora, de Minas Gerais, temos pessoa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ibiúna, São Paulo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, além de vários municípios catarinenses. Se eu esqueci algum estado, depois, por favor, a pessoa avisa, ok? Então, temos 8 estados, e a Leonilda vai dizer quais municípios de Santa Catarina temos pessoas presentes hoje. Estamos, no momento, com 33 pessoas na sala. Nós somos de Juruti, tá? Do estado do Pará. Muito bem. Boas-vindas, Damiana, Juruti, estado do Pará. Anotado aqui. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu sou Leonilda, estou como assessora. Eu sou uma mulher branca, também uma pessoa idosa, 75 anos, cabelos castanhos, altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa clara, né, com um coletezinho de crochê. Eu gostaria de citar, então, os outros municípios, também junto a alguns estados, mas nós estamos agora com 23 municípios, né? Citando também os estados Florianópolis, Itapema, Jaraguá, São João Batista, São José, Manaus, Itajaí, Guajará-Mirim, Rondônia, Colatina, Ibiúna, Curitibanos, Campo Grande, Lages, Juiz de Fora, Timbó, Teresina, Campinas, Passo Fundo, Cuiabá, Sombrio, São Paulo e Pinhais.
Se por acaso eu deixei alguém de fora, Blumenau. isso que eu ia falar, se por acaso eu deixei alguém de fora, pode se manifestar agora. Blumenau. Blumenau. Sul. Rio do Sul, muito bem, obrigada. Ótimo. Então, todos apresentados, todos já fazendo parte aqui da nossa sala. Nós vamos, então, dando sequência. Já está gravando, ok? Para todas as pessoas saberem. Nós vamos, dando sequência, convidar o professor Michel para abrir a sua câmera, para que a gente possa apresentá-lo. E também ficar depois, não sei que horário, que a Paola quer fazer uma bela foto, já pode ser no início, Paola? Pelo celular eu não consigo, tem que Não. chegar Então, em casa, na hora que eu chegar eu aviso. Muito bem. Tá? Quando Eu você consigo chegar... fazer para aparecer em todo mundo. Muito bem, obrigada, então. Ok, então pedimos ao Michel que possa abrir a câmera para a gente começar a nossa palestra. Aqui, eu já vou dizendo quem é o professor Michel. Vamos ver como está. Então, o currículo dele é bem grande. Resumindo, ele é formado em administração pública, ele também é formado em história, é professor, né? Então, ele tem 2 pós-graduações em história. Ele também tem o curso de teologia e também o curso de filosofia. Assim, com vocês aqui para a TV, nas conversas, a pauta de hoje sobre essa reunião é sobre o quê? Seu Nilson, a pauta de hoje, o tema de hoje é soberania nacional. Nós vamos falar um pouco sobre, o professor Michel vai falar sobre a soberania, o que é a soberania e como a gente vive a soberania no Brasil, no caso, e como ela é pensada no mundo. Porque nós precisamos compreender sempre esses temas. E como nós podemos, como pessoas, como cidadãs e cidadãos, em qualquer lugar do Brasil, como nós podemos ajudar, contribuir e construir a soberania nacional, né? Então, eu só não estou conseguindo ver se o professor está em sala. O professor está na sala ou por acaso caiu? Estou na sala, estou com na o sala. vídeo, estou com a câmera aberta. Muito bem. Abriu o vídeo, muito bem. Então, esse é o professor Michel. Isto. Então, eu estava fazendo a apresentação do professor Michel e o seu Nilson pediu. Seu Nilson compreendeu? É isso, então, o tema? Ok, obrigada. Ok, muito obrigada. Pedimos que todas as pessoas, então, fechem seus microfones. Então, continuando a apresentação, o professor Michel também tem filosofia, e ele, então, fez atividades em inúmeras atividades, nem tanto, porque não é tão velho, né? Vamos lá. Mas, enfim, que ele fez inúmeras atividades sempre ligadas à organização social, à organização popular, educação popular, pastorais sociais, e também como professor. Então, ele tem uma gama imensa de experiência. Neste momento, ele além de outras coisas, ele é assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Joinville. Então, eu estou passando nesse momento a palavra para o professor Michel, e a Aline vai começar a fazer a apresentação do slide. Fique à vontade, Michel, pode se apresentar e a sala é toda sua. Obrigada. Bom, obrigado, professora Dalila. Então, eu sou o Michel, tenho meus 50 anos, né? Sou de 74. Como disse a professora Dalila, desde 91 tenho participado de movimentos sociais, muitas vezes ligados à igreja, às pastorais sociais, né? E acabei guiando a minha vida nas minhas formações dentro dessa perspectiva. Eu sou um homem branco, de cabelos escuros e barba ruiva, porque até os meus 18 eu era ruivo e sardento, depois perdi as sardas e fiquei só com a barba ruiva e os cabelos escureceram. De cabelos longos, porque ainda os tenho, curtindo a fase, né? E
Fui convidado pela professora Dalila, então, para falar com vocês de um tema que está muito recorrente hoje em dia, né? Que é a soberania nacional. É um assunto importantíssimo, que tem a ver com a coletividade, né? Uma coletividade, seja ela nacional, seja ela estadual, municipal, seja ela até de teor pessoal, né? Porque nós precisamos ser soberanos da nossa vida também, e muitas vezes isso não é possível. Às vezes a gente tem influências externas, né? A soberania das mulheres muitas vezes é impedida pela truculência dos homens, né? Então a gente tem essa soberania de uma forma mais lúdica em diversas medidas. Eu vou falar com vocês hoje sobre a soberania nacional, ou seja, da soberania brasileira. A Dalila me deu 1 hora para falar sobre isso, eu penso que não, né? Depois a gente abre espaço para debates, qualquer dúvida vocês anotam, né? Até Boa noite, Paulo de Aracaju, Sergipe. Seja bem-vindo, Paulo. Como é bom a gente ter a diversidade do povo, né? Ter tanta gente, de ter esse Brasilzão, que sejam todos muito bem-vindos no momento em que um vereador da Câmara de Joinville teve uma atitude muito triste com a questão da imigração dos imigrantes, com declarações muito ruins, né? Eu estar participando de um fórum com tanta diversidade, pluralidade, é muito legal. Então, tá, podemos projetar a apresentação? Sei quem é que pode projetar. Sim, a Aline vai fazer a projeção, por favor, Isso. Aline, pode começar, vamos ver. Nós hoje estamos trabalhando, até é bom para todos saberem, e nós estamos fazendo a coordenação em várias cidades, porque como tivemos muitas atividades, então eu em Itapema, a Aline está em São José, a Paola está em Florianópolis, a Leonilda está em Florianópolis, a Norma também está em Florianópolis, a Norma deve estar aí. Então, nós estamos trabalhando assim um pouco distantes do sistema, mas vamos dando jeito. É a sobrecarga desse período, mas isso é bom porque tem muita gente aqui, isso mostra como a gente é animado pela fé. Temos 37 pessoas na sala, que bom. Aline? Opa. Ótimo, obrigada, muito bem. Então, já iniciando ali. Pode, isso. Ok, todo mundo visualiza, tá bom o tamanho, tudo certinho, eu vou fazer devagar para que a gente possa compreender, né? Isso. Então, essa é uma breve apresentação, todos estão visualizando, tudo certo? Então, é uma pequena apresentação ali, né, das minhas formações, a nossa professora Dalila já comentou, pode passar a próximo slide, Aline. Professor, Oi, diga. Eu sou deficiente visual. Se o senhor pudesse me dizer o que está na projeção, por favor. Tá, não, tudo bem. Uhum. Não, eu acabei de comentar, né? Essa primeira projeção, ela é somente uma apresentação que já foi feita minha, né? Com o tema da soberania nacional, meu nome e as minhas formações em História, Administração Pública, Teologia e Filosofia. Bom? Então, podemos isso. Então, o primeiro slide, eu dividi ele em 2 partes, porque ele trata do conceito. Quando a gente fala em soberania nacional, existe um conceito. Então, eu vou ler devagar, para que a gente possa entender, assim, as multiplicidades do entendimento daquilo que é a soberania nacional, né? Então, a soberania nacional... Espera aí que entrou uma tela escura na frente. Isso. A soberania nacional é o poder supremo que uma nação possui para governar a si mesma, sem a interferência de outros estados ou potências externas. Esse poder abrange a organização política, econômica, social e militar do país, guiada por sua própria Constituição e jurisdição. Tá? Então, veja, né? Acho que a explicação é bem clara, né? Nós temos soberania a partir do momento que nós possamos decidir os nossos rumos, decidir os nossos destinos e não termos interferência de quem quer que seja para dizer o que nós podemos ou não fazer. Pode passar o próximo slide.
A soberania é exercida tanto internamente pelo governo que detém o poder de comando sobre todos os cidadãos e territórios, quanto externamente, na representação da nação nas relações internacionais. Então, vejam, a soberania, ela também está relacionada com a própria organização do Estado brasileiro. Vejam, o Brasil é constituído de vários estados. E o governo central, que nesse momento é representado pelo governo Lula, e que foi representado na legislação anterior pelo Bolsonaro, eles têm que ter, o governo tem que ter a legitimidade e o poder para governar esses territórios de uma forma livre, de uma forma sem nenhum tipo de interferência, né? Senão a gente não tem uma soberania. Nós temos, por exemplo, o que acontece às vezes na Espanha, quando a gente tinha aqueles partidos separatistas, basco, né, e que questionavam o poder centralizador do país, o poder central do país. Então, nós tínhamos estados, nós tínhamos um grupo que não aceitava esse tipo de organização ou de poder. E aí você tem, como a gente viu na época, na década de 80, se não me engano, né, alguns atentados, né, que faziam querer pressionar o governo espanhol para que ele pudesse, então, ser desmantelado, ou que eles pudessem ter algum outro tipo de organização. A mesma coisa acontecia na Irlanda do Norte, lá na Irlanda, né, no território da Grã-Bretanha, em que também eles tinham essa dificuldade de uma organização e de uma soberania ampla, de uma soberania mais total, né? E isso internamente. E quando a gente fala externamente, aí eu tenho vários exemplos para dar para vocês durante a nossa apresentação. Bem, no modelo em que hoje, nós passamos para um próximo slide, no modelo que nós temos hoje, a soberania, ela é uma decisão política, tá? Antigamente, quando nós tínhamos estados monárquicos, a soberania também dependia de uma pessoa, que era o rei. Era ele que conduzia o país, a nação, o reino, né, para as decisões que ele tomava. Hoje, nós temos no Brasil a democracia, nós temos no Estado democrático de direito. Então, a soberania, ela é, o povo é soberano na escolha de seus mandatários, das pessoas que irão representá-los, seja no Senado, seja na Câmara, né, seja no Executivo, né? Ela que decide, ela que escolhe, mas a soberania é, antes de tudo, uma decisão política. Por quê? Porque nós escolhemos as pessoas que nos representam, e essas pessoas imbuídas dessa representação, elas tomam as decisões em nome do país. Então, por exemplo, creio eu que boa parte da população norte-americana hoje não concorde com os rumos da economia que o Trump está levando o país, as decisões que o Trump está fazendo, com o modelo de gestão, mas ele foi escolhido, claro, no modelo de votação um pouco diferente lá dos Estados Unidos, que é representativo, que é feito por delegados, né? As pessoas votam, mas as pessoas votam e escolhem os delegados, e os delegados aqui votam no presidente. Mas então a soberania, no modelo em que nós vivemos hoje, ela é uma decisão política, é uma decisão de quem comanda a nação, e é na política que se estabelece as relações tanto internas quanto externas, né? Internamente por meio dos projetos de lei, internamente por meio da legislatura. Agora, externamente, ela é decidida pelos destinos e rumos dos acordos internacionais que aquela nação, representada pelo seu presidente, toma em relação às políticas, né, de outros países que têm relação com o país, com o Brasil. Tá bom? Próximo slide. A soberania ainda é uma decisão política e é no voto e na escolha da classe política que se define os rumos do país, em todas as suas esferas, seja federal, estadual, municipal, a presidência, o Senado, a Câmara, as assembleias, as prefeituras. Hoje, no nosso sistema, tudo é decidido nos dias de eleição, né? Nós vamos ter uma eleição agora para o próximo ano para presidente, Senado, deputados federais e estaduais, né? Então, essas pessoas que terão que tomar decisões, projetos de leis que influem na nossa soberania, tanto interna
quanto externa, né? Porque a soberania nacional, ela está aqui, ó, né? Na nossa Constituição. Quando a gente abre a Constituição, a primeira coisa diz assim, ó, título 1, dos princípios fundamentais da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, o primeiro fundamento, a soberania. O segundo, a cidadania. O terceiro, a dignidade da pessoa humana. O quarto, os valores sociais, o trabalho e da livre iniciativa. O quinto, do pluralismo político. Mas vejam, o primeiro é da soberania. É porque uma nação sem soberania é uma nação subjugada. É uma nação que não decide os rumos e os caminhos para onde ela quer seguir. Tá? Governar uma nação é equilibrar os interesses, porque uma sociedade é sempre feita de interesses. Interesses de poderosos, dos fracos, dos simples, daqueles que têm mais poder de conhecimento, daqueles que tiveram mais oportunidades de estudo, daqueles que tiveram menos, do empresário, do homem do campo, do grande negócio, do agronegócio. E governar é a arte de equilibrar todos esses interesses e governar para uma equidade. A gente hoje, esse termo hoje é muito usado, né? Antigamente a gente falava em igualdade. Hoje não, hoje a gente fala em equidade. Aí tem uma mensagem, um desenho na internet que mostra 3 pessoas atrás de uma cerca de madeira querendo ver um jogo do outro lado. Aí tem uma pessoa bem alta, um meio médio e um bem baixinho, né? Igualdade era dar uma caixa para cada um. Aí o grandão que ia subir em cima da caixa, ele ficava mais alto ainda e não precisaria. O do meio ficaria certinho com a cerca aqui na testa, não veria o jogo. E o baixinho nem se fala. Então, equidade, o que é? O cara que é bem alto não precisa da caixa. O que é o médio precisa de uma só. E o baixinho precisa de 2. Né? Então, equidade é dar aquilo a qual cada um precisa para sobreviver, para viver, para ter dignidade. Tá? Então, governar e conduzir a nação é essa capacidade de equilibrar esses interesses, pensando que governar é governar para todos, e não para uma elite, não para um grupo de amigos, de privilegiados, de pessoas que têm poder e que assim querem mantê-lo. Tá? Pode passar. É verdade. Pode passar o próximo, isso. Bem, aí eu, como um cara formado em história, não posso deixar de falar um pouquinho da história. Né? Por quê? Às vezes eu vou dar algumas formações e as pessoas dizem assim, ai, como o mundo hoje está violento. Nunca foi assim. Eu já olhando para a história, eu acho que já foi bem pior. Né? O problema é que hoje, se acontece qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, a gente instantaneamente sabe. E aí a gente vai ver aqueles programas que se a gente espremer a televisão sai sangue, né? A gente fica com essa sensação de que o mundo está um caos. Mas eu tenho a percepção de que o mundo já teve bem mais em caos. Né? Quanto à questão da violência, quanto à questão de não ter direito nenhum. Né? Então, da mesma forma, nesse novo slide, o que é que eu falo? Eu falo que, resgatando um pouco, nós temos a condição da soberania, ela sempre foi uma questão que esteve muito frágil durante o tempo. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, existem grandes impérios. Né? Lá na Antiguidade, a gente vai lembrar do Egito, a gente vai lembrar da Suméria, a gente vai lembrar da Felícia, a gente vai lembrar da Babilônia, dos babilônicos, a gente vai lembrar do Império Assírio, a gente vai lembrar do Império Romano, vários impérios. Então, uma vez que uma nação, um povo, consegue, de alguma forma, prosperar, consegue criar um exército forte, consegue criar um acúmulo de riquezas, consegue se estabelecer, a tendência é que esse grupo, esse povo, essa nação, crie uma política expansionista que tem a função de expandir, de dominar, de ter poder e riqueza. Né? Então, desde que o mundo é mundo, é assim. E nós, nessa história toda, a gente vai ter isso, por exemplo, um império que marcou muito
toda a cristandade ocidental e todo o Ocidente foi o Império Romano. E se vocês já viram aquele filme Gladiador, quando o general Maximus está conversando com Marco Aurélio, que é o imperador, Marco Aurélio pergunta o que é Roma. E o general Maximus, comandante dos exércitos romanos, que estava numa briga para conquistar as tribos germânicas, na atual Alemanha, ele vai dizer o quê? Roma é a luz. Eu já lutei em vários lugares do mundo, aonde eu vi a barbárie, as trevas, mas Roma é a luz para essas nações. Tanto que é isso, para quem era romano, cidadão romano, você é romano. Quem não era romano era o quê? Bárbaro. E para nós a palavra bárbaro significa o quê? Atraso, violência, algo que não é organizado. Então, toda vez, durante a história, nós tivemos impérios que ocuparam outras nações e que tiraram dessas nações a sua capacidade de soberania, que ocuparam, seja pela força, como diz o nosso slide, seja pela verdade e a justiça, porque, vejam, para que eu ocupe uma outra nação, para que eu imponha a força a outra nação, eu preciso criar justificativas. Eu preciso ter justificativas, porque eu não posso simplesmente, por mais força que eu tenha, eu não posso correr o risco de criar a indignação de todos os outros. Então, para que eu possa ocupar, para que eu possa estabelecer, eu tenho que ter uma verdade. Veja, quando o general Maximus diz que Roma é a luz, o que Roma está fazendo ao invadir outros países pela força? Ela quer levar a civilidade para aqueles países, para aquelas nações. Obviamente que Roma vai exigir impostos, vai exigir o que há de melhor daquela nação, vai exigir os produtos, vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas Roma está levando aquelas nações bárbaras à luz que Roma emana. Então é necessário ter uma verdade e uma justiça, da qual aquela nação se coloca como sendo a portadora dessa justiça, e que ela deve levar isso para as outras, Aí eu estou dando o exemplo de Roma, na Europa, mas se nós pegarmos e olharmos para a nossa América Latina, claro que a história latino-americana é ainda muito recente comparada com a história europeia, mas nós temos, por exemplo, a gente tem visto nesses programas da National Geographic, nessas TVs fechadas, o exemplo dos nossos 3 grandes impérios latino-americanos aqui, os astecas, os maias e os incas. E eles também, na sua medida, nas suas características, também fizeram da mesma forma uma expansão, dominando todas as outras tribos, todos os outros agrupamentos humanos, dando a eles as suas características, dando a eles as suas concepções de mundo. Então, nós temos também, na nossa realidade latino-americana, e quiçá aqui no Brasil também, com os povos indígenas, quando chegaram aqui os portugueses, nós tínhamos milhares de línguas, porque essa generalização de que aqui é tudo índio, isso foi dado pelo europeu, mas a riqueza de cultura, de povos que haviam na América Latina, inclusive no Brasil, era imensa. E cada povo desse, cada tribo, cada organização, seja os tupi-guaranis, os Gês, eles tinham a sua forma de organização e, inclusive, lutavam, muitas vezes, por ocupação de espaço, de território, e também, dentro de uma outra característica das potências que dominam e tiram a soberania dos outros países, pela religião. Muitas vezes a religião é uma maneira de você subjugar uma outra nação, porque você entende que a sua religião, que a sua fé é a certa, é a verdade, e ela precisa ser levada para o outro. E nós temos, por exemplo, com o nascimento da religião islâmica,
né? A religião islâmica tem como característica a expansão. Mas vamos falar só do islamismo? O cristianismo também, né? O cristianismo fez várias guerras, várias lutas, esteve em caravelas com os europeus quando veio para a América Latina trazer a sua fé. Né? Pode passar. Alguém desliga o microfone aí que tá dando o microfone. A voz do Paulo estão com o microfone ligado. Isso. É verdade, irmão. Tudo que você falou é verdade mesmo. Sim, seu Nelson. É isso. Pô, eles colocavam as características dele, as ideologias dele para o povo, seguir tudo do jeito que a forma que eles queriam, para ficar explorando. Foi assim, né? Desde isso. É uma forma, né? Pessoal, vamos deixar o professor terminar, depois vocês vão ter a vez de fala. Porque Pode nós falar. temos Rosângela, você levantou a mão? Tá? Pessoal, então, eu peço aí a colaboração de vocês para a gente cumprir o tempo aí e vão ter oportunidade de nós abrir, porque senão nós vamos também quebrar aí o raciocínio da palestra, tá? Então... Eu falo para vocês que, como o tempo é curto, se nós tivéssemos aqui 4 horas para a gente estar num curso, a gente poderia fazer isso, mas como experiência de algumas apresentações que eu fiz, eu já cansei de ver, assim, professores e amigos que fazem 20 slides, aí quando a gente abre para esse diálogo durante a conversa, a gente chega no máximo no quarto, quando chega a 1 hora da palestra, né, da formação. Então, assim, só como uma forma didática, quem tiver alguma dúvida, anota, né? Eu prometo até que eu não vou usar esse tempo todo de 1 hora, e depois eu abro para vocês fazerem questionamentos, para contribuírem, tá bom? Tá bom. Obrigada. Okay, então, tá bom. Então, no segundo slide, em que eu falo também dessa relação dos impérios e das soberanias, né, dos países durante a história, no segundo slide eu tenho também os fatores culturais. Você domina um país, veja, lá no tempo antigo, né, antes da Revolução Francesa, que se estabelece o nosso regime atual da legislativo, executivo, né, executivo, legislativo e judiciário, a gente tinha uma situação de que muitas vezes o domínio dos outros países, a retirada da soberania dos outros países, se dava pela força. Hoje, nós temos uma outra forma de dominar um país, que é cultura. É pela cultura que a gente também influencia um outro país e retira de uma nação as suas características, a sua soberania, né? E, por exemplo, qual é a língua oficial hoje no mundo? A língua inglesa. Né? Agora, a gente tem que lembrar por que a língua inglesa é a língua escolhida como a língua universal. Porque se eu for viajar, eu posso ir para a China e falar inglês, alguém vai me entender. Se eu for para Jordânia, alguém vai entender inglês. Por quê? É isso, é a língua comercial, é a língua do turismo, é a língua tida como a língua oficial. Mas a gente tem que lembrar que, no século XIX, o maior império que já existiu no mundo não foi Roma. O maior império que já existiu no mundo não foi o português, o espanhol, o mongol. O maior império que existiu no mundo foi o Império Inglês, que dominou a África, a Ásia, né? Que dominou boa parte do mundo em extensão territorial no século XIX. Né? Nós podemos também subjugar um país, né, por meio das artes, música, cinema, literatura. Veja o papel de Hollywood no nosso mundo. Quantos de nós não fomos criados com aquela ideia bélica do Rambo? Porque se vocês olharem os filmes do Rambo, o primeiro filme do Rambo é interno, é uma briga lá na cidadezinha deles mesmo. O segundo filme do Rambo é ele que representa os Estados Unidos, que vai combater no Vietnã, resgatar os soldados, ou seja, é um país entrando dentro de um outro país. O terceiro filme do Rambo é aonde? É lá no Afeganistão, onde há uma guerra,
né, de ocupação e de espaço entre a antiga União Soviética com os Estados Unidos. Né? Então, ele vai combater aquela ocupação soviética no território afegão, que teve a sua soberania subjugada. A gente também pode ter essas situações por meio de costumes e leis, né? O jeito de se vestir. Olha quanta gente foi influenciada na década de 60 pelo Elvis. Né? Quantos brasileiros sonharam com o sonho norte-americano, né? Da cultura norte-americana. E nós também podemos ser subjugados hoje, muito, e a gente percebe isso muito latente, com a questão da economia e da tecnologia. E na tecnologia, vejam, qual é a forma hoje que a gente tem? Agora o Trump está dando né, ele está vendo inimigo em tudo que é canto, o Trump está revendo isso. Mas os Estados Unidos e a China, que passou os Estados Unidos nisso, eles têm uma política de investir na pesquisa. Quando você incentiva a pesquisa, os cientistas, o que eles fazem? Eles ofertam bolsas de estudos para os melhores cérebros de todos os países. Perceberam que tem um brasileiro que está lá nos Estados Unidos chefiando uma pesquisa de uma cura não sei do quê, de um novo medicamento, tem um brasileiro lá na China participando da equipe que está desenvolvendo a IA, tem um brasileiro não sei onde. Por quê? Porque as nossas melhores cabeças são levadas para esses países, porque eles ofertam um bom salário, dão condições de pesquisa, porque quando você tem, por exemplo, olha o exemplo que foi a nossa pandemia do Covid, em que nós ficamos na mão, toda a nação brasileira ficou na mão das vacinas que eram de propriedades de patentes de empresas norte-americanas, chinesas, inglesas, indianas. E nós tínhamos que ter dinheiro para comprar. E tinha que ficar na fila. E a Covid... Por quê? Porque nós não investimos em tecnologia. Não temos tecnologia e pesquisa. Nós não temos a soberania de, diante da nossa crise sanitária, por nossos próprios meios, solucionar, combater. Nós dependemos do externo. Né? E aí, nós temos também, dentro dessa questão dos impérios, a questão das classes dominantes e subalternas. Eu lembro que quando teve, vocês sabem, a Venezuela, vocês sabem que, é engraçado isso, né? O país que tem a maior reserva de petróleo do mundo não está na Arábia. O país que tem a maior reserva de petróleo do mundo está do lado do Brasil e se chama Venezuela. E a Venezuela, antes da ascensão do Chávez, que foi antes do Maduro, né? Agora quem é o presidente lá é o Maduro, mas antes disso foi o Chávez. E o Chávez foi colocado no poder por um golpe de Estado dado pelo exército. Mas antes disso, teve um movimento lá na Venezuela chamado Caracasso. Caracasso em homenagem a Caracas, a capital, onde aconteceu esse movimento. E qual era a grande reivindicação desse movimento? O maior produtor de petróleo, né, um dos maiores daquele momento, tinha um grupo que detinha o monopólio do petróleo, que era da nação venezuelana, mas que acabava ficando com os lucros, né? Se aposta, claro, porque quando você tem uma classe dominante, essa classe dominante, ela está ligada, geralmente, a esse poder externo. Ela garante internamente que aqueles recursos sejam mandados a um preço baixo, né, de forma acessível, exclusiva para aquele império. E ela, em pagamento a esse esforço que ela faz, de dominar, de convencer, de segurar esse contrato, ela goza, claro, dos lucros que geralmente ficam na mão dessa elite dominante. Né? E se a gente for olhar, por exemplo, se vocês que são cristãos forem lá estudar a Bíblia, vão ver que, por exemplo, Roma
quando ocupa a região, né, a região que hoje é o Estado de Israel, né, vocês vão ver biblicamente que havia sempre uma elite, né, no caso lá do Herodes, que mantinha domínio romano naquelas terras, naquela região, né? E isso continua acontecendo até hoje. Pode passar o próximo slide. Ali. Vejam. Aí a gente pode fazer uma breve, se a gente puxar pela memória, a soberania do Brasil. O Brasil nunca foi bom, historicamente, em soberania. Porque, se vocês sabem, aqui estavam os povos originários, né? No próximo slide que eu trouxe, eu coloquei uma bandeirinha do norte dos Estados Unidos e uma bandeira de Portugal. Por quê? Porque o Brasil buscou incessantemente a sua soberania, mas nunca a teve, né? Agora, nesses últimos tempos, oxalá, a gente pode até questionar um ponto ou outro. Mas, se nós pegarmos, aqui estavam os povos originários em 1500, chegaram os portugueses, e os portugueses, desde que chegaram, né, claro, com o passar do tempo, foram implementando uma forma de extrativismo das nossas terras. Então, nós tivemos 389 anos, né, de 1500 a 1889, em que o Brasil esteve sob o domínio do Império Português. E esse Império Português teve como grande, né, como grande monta a extração pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, prata, diamante, né, as riquezas do Brasil, e também lucrou muito com a escravidão, correto? Nós tivemos 1889, a abolição da escravatura, libertamos os escravos, né? Mandamos embora sem nenhum tipo de garantia, simplesmente demos a liberdade para quem nada tinha, porque eram escravos, né? Depois da 1989, nós tivemos 56 anos, até a Segunda Guerra Mundial, 1945, nós tivemos sob a influência do Império Britânico. Por quê? Porque, se vocês lembrarem, a Inglaterra, lá em 1850 e alguma coisa, ela já estava pressionando o Brasil e Portugal para o fim do tráfico negreiro. Por quê? Porque na Inglaterra estava acontecendo a Revolução Industrial. Era um país que produzia, mas não tinha para quem vender. Como é que você vende alguma coisa para quem é escravo? É necessário um mercado consumidor, né? E o Brasil, durante esse tempo, de 1889, eu coloquei, claro, só para entendimento, né? A história nunca é uma caixinha, né? São processos, mas eu só coloquei as datas para a gente ter um pouquinho de noção, né? Em que a gente tem a influência, então, do Império Britânico como mercado consumidor. O Brasil, né? Na República do Café com Leite, a exportação, né? As modas, os filhos, vejam, né? Hoje a gente chama médico e advogado de doutor, né? Mesmo sem eles terem doutorado. Mas por quê? Porque nessa época era o filho do fazendeiro. Né? E da fora, ele voltava como doutor. E as faculdades que tinham naquela época eram exatamente de medicina e de direito, da advocacia. Então, eles voltavam doutor. E nós temos até hoje, né? A pessoa que estuda direito faz advocacia, no outro dia ela coloca lá no celularzinho dela, doutor, doutora, né? Por essa cultura que nós temos de, né, colocar o que foi estudar como doutor ou doutora. Hoje a gente sabe que doutor ou doutora é título, né? A gente estuda, a gente vira mestre, vira doutor, né? E nós tivemos, a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí o mundo se polarizou entre Estados Unidos e União Soviética, né, os ganhadores, e a Inglaterra, claro, mas é a União Soviética e os Estados Unidos que saem fortalecidos do pós-Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter aí 80 anos que o Brasil tem uma influência do Império Norte-Americano. E aí nós fomos sempre bons fornecedores de matéria-prima e também sempre fomos um bom mercado consumidor, né? Porque quando nós abrimos mão da soberania, quando nós não investimos na educação, na tecnologia, o que a gente faz?
a gente vira um país que fornece, eles chamam de commodities, né? Que são tudo aquilo que nós produzimos em forma de matéria bruta. Então, por exemplo, eu exporto, o Brasil é um grande exportador de petróleo bruto. Aí a gente vende o barril do petróleo por $80. Supondo, eu estou só chutando, dos valores eu não tenho de cabeça. Mas depois, esse barril de petróleo de $80 que nós vendemos e ganhamos $80, o país que desenvolveu tecnologia, ele vai revender para nós, ele vai fazer daquele barril de $80 produtos que nós vamos pagar milhares de dólares para comprar de volta. Porque nós não temos a tecnologia para transformar aquele petróleo em gasolina, em aditivo, em querosene, em plástico, em tudo que a gente usa e que depende do petróleo. Tá? Pode passar. Próximo slide. Bem, aí o próximo slide diz: quais as consequências da falta de soberania de uma nação? Quando uma nação não é soberana, quais são as consequências? Primeiro, a pobreza do povo. Né? Por quê? É aquilo que eu falo para vocês. Vou dar um exemplo da Venezuela. A Venezuela é um país que ela tem petróleo, mas na história da Venezuela, a Venezuela não investiu no seu parque fabril, na sua indústria de base. Então, a Venezuela tem petróleo e o dinheiro do petróleo, mas tudo que ela precisa, ela tem que comprar de fora. E aí, ela depende, por mais que ela tenha dinheiro, por mais que ela tenha dólar, ela depende de outros países. Se aquele governo não tiver a condição de entender que ele precisa desenvolver o seu país para que esse país tenha a sua soberania, ou seja, o que é uma soberania? Tudo que aquele país precisa, ele pode produzir, ele consegue produzir, seja na saúde, na educação, nos bens de consumo. Tá? Então, nós vamos ter uma condição de pobreza do povo, né? Porque quando um país não é soberano, não é a sociedade como um todo que decide os destinos do país, é um pequeno grupo que geralmente concentra toda a riqueza e o povo fica na pobreza. As riquezas ficam nas mãos dos países dominantes e de uma pequena classe burguesa nacional que legitima tudo isso. Consequentemente, para se manter esse sistema, você vai ter a repressão e violência do Estado, né? Uma polícia que bate, que mata, né? Que faz de tudo para que se mantenha a sociedade daquela forma. Nós vamos ter uma justiça parcial, uma justiça em que eu vou falar de um país longe, né? Não vou falar, é um país que é lá do Oriente Médio, que nesses países acontece o quê? Você tem o filho de um grande empresário que pega o seu carro, mata um trabalhador que está no ponto do ônibus esperando para ir trabalhar, mas ele não vai preso. Ele não vai preso, por quê? Porque a justiça depende muito de quem você é, do que você tem e dos bons advogados que você pode pagar. Né? E a mesma lei que absolve aquele grande empresário, aquele grande, né? Aquela pessoa poderosa, ela vai encarcerar o filho do trabalhador. Né? Então, a gente vai ter uma justiça que não é, como tem um filme aí que diz que a justiça é para todos, no Brasil a justiça não é para todos. Né? Não é mesmo. A privatização de setores. Nós vamos ter privatização de setores. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Nos países europeus, e até mesmo nos Estados Unidos, China, nesses países onde a gente diz o tal do primeiro mundo, vocês percebam uma coisa. Todas as empresas que trabalham com aquilo que é estratégico para o país, pertencem ao Estado. Não se privatiza empresa de energia elétrica, não se privatiza telefonia, não se privatiza correios, não se privatiza petróleo e gás. Isso está na mão do Estado. Ele pode abrir para capital estrangeiro, para capital na iniciativa privada, pode ter participação, mas o controle e as decisões são do Estado, né? Dos recursos hídricos, água, isso está na mão do Estado.
Mas quando se trata dos países que não têm soberania, tudo é privatizado. Tudo. Tudo está no controle de empresas que não são brasileiras, muitas vezes, né? Pode passar o próximo slide. Aline, obrigada. Aline. Bem, na segunda slide, continuando com quais as consequências da falta de soberania, nós temos a dependência externa, que é aquilo que eu falava para vocês, a gente depende dos outros, porque os outros têm a tecnologia, os outros têm os produtos do qual nós precisamos. Vejam, quem é que quer comprar um iPhone? O Brasil produz iPhone? Não. A gente quer comprar um carro elétrico, o Brasil produz carro elétrico? Não. As montadoras são todas de fora. Né? A gente quer comprar um computador de última geração, tem alguma empresa brasileira? Eu não conheço. Né? Então, nós temos a dependência externa. A exportação da matéria-prima, aquilo que eu já falava para vocês. Os baixos índices de escolaridade, saneamento básico, infraestrutura, saúde e desenvolvimento humano. Vejam, quando o Brasil era dependente do FMI, lembram dessa siglazinha que nos aterrorizou lá na década de 70 e 80? O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, tinha uma situação, porque assim, o FMI, ele não empresta dinheiro para as nações porque ele é bonzinho. Ele empresta porque ele cobra juros, mas além de cobrar juros, o FMI exige das nações que emprestam dinheiro uma série de medidas, uma série de por exemplo, eles exigem ajuste fiscal, eles exigem ajuste financeiro, que o Estado não gaste, que não sei, que o Estado preserve o dinheiro para pagar os juros da dívida. E havia uma lei, se eu não me engano, no primeiro ano do governo Lula, lá de 2002, né, que a gente saía do governo FHC e vinha para o governo Lula, em que dizia que era uma das cláusulas, né, do FMI, porque depois a gente virou credor do FMI, né, foi paga essa tal dessa dívida externa e viramos credor, emprestamos dinheiro para o FMI, mas uma das cláusulas era que o governo federal não podia investir em universidades. Né? Não podia investir em saneamento público. Então, veja, né? Essas questões todas estão entrelaçadas e estão amarradas, né? A falta de mudanças estruturais, por exemplo, o Brasil não fez reforma agrária. Quando pensou em fazer lá na década de 60, com o Jânio Quadros, né, que ousou falar da palavra reforma agrária, em 64 nós tivemos o golpe militar. Né? Muitos historiadores dizem patrocinado pelos Estados Unidos, porque nós vivíamos naquele momento da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. Né? No Brasil, é muito difícil a distribuição de renda. O único programa de distribuição de renda que existiu nesse país nos últimos tempos foi o Bolsa Família, né? Em que você distribui a renda para as pessoas com mais necessidades. Mas não há distribuição de renda, até porque o sistema tributário brasileiro é injusto. O trabalhador, agora está tendo esse debate, né? Está tendo aí uma proposta de isenção de 5 mil, até quem ganha 5 mil reais, de isenção de imposto de renda. Mas se vocês olharem, o trabalhador, ele paga, em média, né, 20%, eu não lembro qual é a alíquota certinha, 27% de imposto de renda, enquanto que os bilionários são isentos, pagam muito menos imposto do que paga o trabalhador. Né? Porque o sistema tributário brasileiro é injusto, né? Porque faz essa diferenciação. E aí nós temos também, como característica da falta da soberania, são os meios de comunicação. Né? Os grandes meios de comunicação de massa tendem a legitimar e manter essa situação do jeito que está. Né? De legitimar esse domínio, de legitimar e dizer que não, né? O cara quer ser, se a pessoa tem um pensamento nacionalista, de soberania, aí já não, é populismo, né? Você faz todo um jogo aí de palavras para poder justificar uma dependência externa. Né? Pode passar, Aline. Estou cronometrando aqui, 43 minutos, né? Júlio. Bem, vamos ver. E aí, vejam, o Brasil e a sua soberania. No próximo slide, eu até coloquei, pode passar, Aline.
eu coloquei até uma foto da Petrobras, porque a Petrobras é a menina dos olhos, né? Ultimamente. Porque o que é a Petrobras? A Petrobras foi criada lá pelo Getúlio Vargas com o intuito de explorar o petróleo brasileiro. Bem, e aí um dos slogans da Petrobras lá naquele tempo era: o petróleo é nosso. Por quê? Porque o petróleo sendo nosso, sendo brasileiro, sendo do povo, o que é a Petrobras? A Petrobras é uma empresa estatal do Estado que explora o petróleo e que o seu lucro não vai para o bolso de alguém, vai voltar para o Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro invista no país. Qual é a tentativa que a gente tem acompanhado nos últimos tempos? A primeira coisa que querem fazer com a Petrobras, privatizar. O que é privatizar a Petrobras? É fazer com que uma empresa que deixa de ser estatal, ela vire de propriedade particular, explore os recursos naturais, pague os impostos que ela vai pagar, mas que os impostos no Brasil, como eu falei para vocês, né? A tributação brasileira é muito complicada, mas pague seus impostos, mas o lucro não volta para a população. O lucro vai para o bolso de pessoas, na sua conta bancária. Né? O ladrão. Então, nós temos... o Brasil, na sua soberania, também pode ser ameaçado dessa forma, né? Por quê? Porque desde a Revolução Industrial, o Brasil é um mercado consumidor. O mercado consumidor, como eu já falei, sobre exportador de cana-de-açúcar para o Brasil, ouro, café, commodities, petróleo. E agora tem uma outra coisa que está influenciando diretamente nas soberanias dos países, e a gente viu isso com a Ucrânia. A Ucrânia entrou na guerra com a Rússia para querer entrar na OTAN, né? Essa é a justificativa oficial, mas a gente sabe que depois, na primeira semana de guerra entre Ucrânia e Rússia, a primeira coisa que foi feita foi explodir um gasoduto que traria gás natural da Rússia para a Europa. Né? A gente sabe também que os Estados Unidos, com uma boa vontade, como bonzinhos como são, eles se prontificaram a ceder, dar as armas, né, mísseis, armamento, tanque, para que a Ucrânia pudesse se defender. Qual é o resultado agora? O Trump disse assim, ajudamos vocês a se defender, show de bola. Só que agora vocês sentam aqui com a gente, pegam um papelzinho e assina que vocês vão dar o direito para os Estados Unidos explorar as terras raras. O que são as terras raras? As terras raras são as terras que, com um processo que você faz de purificação, de retirada dos minérios, essas terras raras possuem os minerais necessários para condutores, chips, ímãs, que vão ser as novas tecnologias, já estão sendo as novas tecnologias do mundo. Então, assim, a Ucrânia perde a sua soberania porque ela deveria explorar as terras raras que são, mas não, eles acabaram de assinar por dívida de guerra para que os Estados Unidos explorem essas terras. E o Brasil também foi agora, recentemente, o embaixador norte-americano, ou o cara que é responsável pelo comércio aqui com o Brasil, também disse que os Estados Unidos querem conversar sobre terras raras, e aí o Congresso e o governo Lula estão fazendo rapidamente uma votação para garantir a soberania brasileira em seu patrimônio, que é as terras raras, para garantir que o Brasil possa explorar isso e não uma empresa estrangeira ou um governo estrangeiro. Aí a gente vai ter as ditaduras militares, que foram patrocinadas, muitas delas, e que também retiraram a soberania de um povo, porque no regime militar você tem Congresso fechado, você tem os meios de comunicação censurados, as pessoas desapareciam, em função de um regime de exceção, do medo do comunismo, do medo que se coloca essa situação. As pessoas, eu estou aqui conversando com vocês hoje, entravam 2, 3 homens na minha casa, derrubavam a porta, me levavam preso sem qualquer tipo de acusação, sumiam comigo e... Então, a gente teve esses vários países da América Latina, vários,
Nós tivemos a nossa soberania ameaçada com a questão da dívida externa, quando o FMI ditava para nós algumas coisas que tiravam de nós a nossa soberania. E nós temos também um outro fator, que é a instabilidade política. Toda vez que nós temos uma instabilidade política, e quando nós temos privatizações, que eu já comentei o caso da Petrobras, nós também temos a nossa soberania ameaçada, né? Porque a instabilidade política, ela sempre vai nos dar essa condição de que, vejam, vou dar um outro exemplo para vocês. O Brasil é um grande produtor de petróleo, um dos maiores. Só que o Brasil não tem refinaria necessárias. Tem uma ou duas, mas não tem necessário para o consumo interno. Então, nós importamos ainda gasolina, né? O que o governo fez aí há um tempo atrás? Investiu numa refinaria de, acho que Perseu Abreu, eu não lembro agora o nome, lá na Bahia, eu acho que é no Nordeste, essa refinaria. E o governo anterior fez o quê? Vendeu a refinaria para o mundo árabe. Então, você tem a tua soberania, por quê? Porque você precisa da gasolina. Mas você vende a sua refinaria para uma empresa internacional. E aí é essa empresa que vai ditar como as regras funcionam. Então, você acaba perdendo um pouco da tua soberania em setores com essas privatizações e com a instabilidade política. Pode passar o próximo slide, Aline. E veja, eu trouxe aí a situação do Getúlio. Não estou aqui entrando se o Getúlio foi bom, se foi ruim, se ele era do PTB, não é essa a discussão, não é a discussão da política, né? Até porque alguns dizem que o Getúlio Vargas foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Tem todo Isso nós podíamos fazer uma formação só sobre o Getúlio. O que eu quero falar do Getúlio aqui é que, vejam, o Getúlio Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional, que já foi privatizada, a Vale do Rio Doce foi privatizada, a Petrobras, que ainda não foi, instituiu o salário mínimo, construiu hidrelétricas, consolidou a CLT, que é os direitos, né, a Constituição das leis trabalhistas, estabeleceu direitos como salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas, que antes não tinha, descanso semanal e direito à previdência social, criou o Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho e carteira profissional. Isso são todas ações do Getúlio, certo? Todos esses elementos, para mim, trazem, ajudam, contribuem, corroboram com a questão de um país soberano. A siderurgia nacional, que era a indústria de base, a Vale do Rio Doce, que era a extração dos minérios para essa indústria de base, as hidrelétricas, que nos dão a energia, tudo isso faz parte de uma soberania nacional. Vejam, eu tenho aqui a carta testamento. Vocês sabem que o Getúlio Vargas se suicidou, né? E eu tenho aqui a carta testamento dele, e gostaria de ler um trecho para vocês entenderem que essa questão da soberania, ela não é de hoje, né? Olha só o que diz o Getúlio Vargas na sua carta testamento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam, e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Mas olha que interessante o porquê que ele fala isso. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se aos grupos nacionais revoltados com o regime de garantia do trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potenciação das nossas riquezas através da Petrobras, e mal começava esta a funcionar, a onda da agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Ó, último estrofezinho.
não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores dos que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Vejam, a carta-testamento do Getúlio Vargas era uma denúncia de como as forças internacionais impunham o seu poder para que o Brasil não pudesse ter a sua soberania, não pudesse ter as decisões, estivesse sempre à mercê dos interesses do mercado internacional e do benefício dos países que detinham esses poderes. Tá? Pode passar, Aline. E aí nós temos os tempos de hoje, né? A soberania brasileira nos tempos de hoje. Aí nós temos aí o que está sempre saindo no jornal sobre o nosso querido e amado Trump, né? E o que ele fala e o que realmente é, né? A percepção que eu tenho. Então, veja, o Trump diz que a taxação dos produtos brasileiros, vocês sabem que o Trump taxou os produtos brasileiros em 50%, né? Mas ele justifica o porquê. Ele diz assim, que a taxação dos produtos brasileiros foi feita pois a balança comercial entre os dois países é desfavorável aos Estados Unidos. Aí o governo brasileiro fez uma pesquisa e disse que não é, que faz muito tempo que a balança comercial pende para os Estados Unidos, ou seja, né, que eles ganham mais do que a gente ganha nessa transação comercial. Só que o que é que o Trump quer? O Trump está querendo um protecionismo comercial visando a criação de empresas e empregos dentro dos Estados Unidos, né? Porque ele entende que se ele taxar o suco de laranja em 50%, nós vamos ter que ceder, vamos ter que vender muito, né, com mais barato para eles, e aí a gente cede a essa pressão. E com isso ele cria oportunidades de empresas e tudo mais, mas isso tudo tem limite, porque as coisas não são feitas assim. O Trump diz que ele taxou os nossos produtos porque é uma resposta às caças bruxas que a justiça brasileira tem feita com relação a um ex-presidente, de que a nossa justiça é perseguidora, que a nossa justiça não pode, não deve, não está fazendo tudo errado, porque a pessoa em questão, né? Mas o que a gente entende é que a justiça brasileira seguiu seu rito normativo normal e que o Trump quer é beneficiar um aliado político dele, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões. Pode passar o próximo slide. O PIX, né? O Trump também está fazendo ameaça ao PIX, diz que o PIX é uma ameaça e precisa ser investigado quanto à sua legalidade. Bem, o Trump está preocupado que o Brasil está sendo injusto, que o Brasil está... que ele está preocupado porque no Brasil criamos uma coisa desonesta, que pode prejudicar o mundo? Não. O que o Trump está defendendo é os interesses das Big Techs, que são as grandes empresas de mídia que possuem sistemas de pagamento. Só que o Pix brasileiro é gratuito. A gente faz no nosso celular, não precisa pagar para nem... É a velha história do cartão de crédito, tá, né? O Trump também está pensando nas empresas de cartão de crédito, que são, na sua maioria, norte-americanas. Por quê? No cartão de crédito, você que é empresário, você faz uma venda, paga 5% no crédito, 3% no débito. No Pix não tem isso. E o Trump também está dizendo que as taxações estão sendo feitas porque o Brasil quer censurar as plataformas digitais, que na sua grande maioria também são norte-americanas. E aí a gente vê que a proteção das Big Techs, na verdade, é uma tentativa de uma total liberdade para que as plataformas falem o que querem, do jeito que querem, sem nenhuma punição. E aí a gente está vendo o que dá a gente... Porque, assim, o ministro do Supremo, Flávio Dino, tem uma sacada que é muito legal. Ele diz assim, na vida, tudo tem regulamentação. Tudo. A escola tem lei, tem regras. O trabalho tem regras. A igreja tem regras. O mercado tem regras. Tudo tem regras. Por que as grandes plataformas de mídia não podem ter?
né? E quando a gente sabe que nós vivemos uma situação em que nós temos a tal das fake news, a desinformação, né? Vídeos que acabam com a moral, com a dignidade das pessoas, porque acusam, parece que nada, né? Você recorta um trechinho de uma fala e daquilo você transforma, e ninguém precisa ser responsabilizado por isso, né? Então, esse é um problema muito sério. Pode passar? E aí os interesses das potências, elas sempre vão ameaçar, né? No próximo slide eu coloquei ali um globo do mundo com um monte de pecinha de xadrez, porque os interesses das potências ameaçam as soberanias. Vejam, olha a guerra Palestina e Israel. Cadê a soberania palestina? Nem Estado eles podem ter. Israel controla completamente as fronteiras, né? E fez um processo de ocupação que começou lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve autorização da ONU para que se criasse o Estado de Israel, muito em função da perseguição que os judeus tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o palestino é um povo sem qualquer autonomia, sem qualquer soberania, né? As tensões dos Estados Unidos e Venezuela, veja, o Trump acabou de mandar porta-aviões de guerra para o litoral da Venezuela, preocupado com, né, a democracia que não existe na Venezuela. Mas o Trump também não fala que os Estados Unidos criaram várias sanções à Venezuela, né? A Venezuela sofre com os Estados Unidos, está aqui, ó, uma série de sanções que incluem embargos financeiros desde 2015. Então, são sanções financeiras, sanções ao setor petroleiro. A maioria dos embargos se concentra em penalizar a economia venezuelana, especialmente no setor do petróleo e gás, que é vital para o país. Cuba. Cuba também sofre com sanções norte-americanas, né? E quando você tem sanções, o que é sanções? Os Estados dizem o seguinte, ó, quem comercializar com Cuba já não vai fazer negócio com a gente. Mas como é que um país é soberano dessa forma? Como é que um país consegue ser, se depende das relações comerciais? Ah, eu não quero fazer comércio com os Estados Unidos, eu posso fazer com outro. Não. Se outro país fizer comércio contigo, percebem como a política internacional faz com que a soberania de um país possa ser desmantelada? Porque aí é isso. Quando a gente vê aquelas filmagens nas prateleiras, né, venezuelanas que nada tem, mas é por quê? Porque não pode ter. Né? Você tem sanções de um país que proíbe que se venda isso, que se faça aquilo, que se negocie dessa forma, com esse ou com aquele país. Né? A guerra da Ucrânia, já comentei com vocês, né, que a Ucrânia vai perder parte, pelo que eu estou vendo, né? Não é nada certo, mas aparentemente vai perder parte do território para a Rússia, perde parte da sua extensão territorial, perdeu as terras raras para os Estados Unidos, que vão ter o direito de, né? E os Estados Unidos, bem provavelmente, me corrijam lá na frente se eu estiver errado, é que vai ser o país que vai ajudar a reconstruir a Ucrânia, que está sendo devastada pelos bombardeios russos. De que forma? Com as empresas norte-americanas produzindo tudo o que eles precisam. Mas eles vão pagar por isso, não é de graça. Mas é as empresas norte-americanas que vão fornecer o material para a reconstrução da Ucrânia. Né? E a guerra comercial entre China e Estados Unidos, aí nós temos o exemplo de Taiwan. Taiwan é uma pequena ilha que, quando teve a Revolução Chinesa, quem não concordou acabou fugindo para Taiwan. E Taiwan é uma ilha que eles não têm identificação com o governo chinês em função dessa questão histórica. Mas eles são hoje os principais produtores de condutores de chips que fornecem para o mundo todo. Qual é a situação? A China diz, Taiwan é território chinês. E os Estados Unidos vão lá e, para aqueles que não concordam com isso, diz, ó, nós estamos aqui para ajudar vocês. Se vocês não quiserem ser chinês, conta com a gente. Né? E isso vai criando uma perspectiva de que a gente possa ter aí em função de interesses que são, se a gente peneirar, não é liberdade, não é justiça, são interesses econômicos e de poder. Né? Pode passar. E aí, a guerra na Etiópia, né? Nós temos várias guerras aí que estão acontecendo e que os países perdem. Quando a gente tem uma situação de guerra, a soberania do país se acabou. Né? Porque, vejam, a Etiópia, hoje existe uma guerra que até 2022 tiveram 100 mil mortes.
uma guerra no Iêmen até 2014 com 300 mil mortes. E uma guerra civil na Síria, em que o ex-ditador Bashar al-Assad, né, Bashar al-Assad, ele tinha o apoio soviético, russo, né, para se manter no poder, enquanto os Estados Unidos davam um apoio para os insurrentes, para aqueles que não concordavam, para tirar o Bashar al-Assad do poder. Então, veja, o país Síria tem a sua soberania também desmantelada pelos interesses de duas superpotências, né? Às vezes me faz lembrar que a gente está numa nova Guerra Fria, né? De uma outra forma, com outras características, mas os jogos de poder continuam plenamente a todo vapor. Pode passar? E aí, para finalizar os 2 últimos slides, né? O conselho que eu dou, né? E no sentido de entender o que essa soberania, como a gente consegue viver com ela, a soberania de um povo passa por educação, não tem jeito. Eu lembro de uma frase de Paulo Freire, né? Em que Paulo Freire, é a frase que eu mais tenho dito ultimamente, que quando a educação não é libertadora, e quando Paulo Freire fala de libertadora, é de criar consciência, seja consciência social, consciência econômica, consciência de classe, consciência política, né? De você entender o seu lugar no espaço e no território e no ambiente, na sociedade em que você vive. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. E a gente cria isso dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos grupos, até mesmo dos grupos que lutam contra tudo isso que está estabelecido, mas a gente acaba reproduzindo aquilo que nós tanto criticamos. Então, é somente a escola, a educação, uma educação, claro, de qualidade, que vai nos dar consciência de classe, de social, econômica, para que a gente possa entender o nosso espaço na história, o nosso espaço na sociedade, e para que a gente possa lutar por uma nação soberana que decida os rumos da sua vida, né? E que não dependa de nada, seja em qualquer setor econômico, social, político, medicina, tecnologia, de outros países, né? Mas o que a gente vê na sociedade de hoje é justamente isso. Quem já é soberano, quer manter-se soberano, mas para isso os outros não podem também se tornar soberanos. Eles precisam continuar sendo fornecedores de matéria-prima, fornecedores de mentes brilhantes, fornecedores de energia, fornecedores de terras raras, fornecedor de tudo, mas se manter dessa forma, né? A soberania de um povo passa pelo estudo, né? Pelo interesse na leitura, na atualização do conhecimento. Eu lembro que um dia eu fui dar uma formação, me formei em teologia, fui dar uma formação numa igreja, e aí uma catequista, falava com todo orgulho que ela já dava catequese há 30 anos. E eu disse para ela, olha, parabéns, só que a senhora tem estudado? Não, então volte a estudar. Não é porque está 30 anos falando sobre uma coisa que não pode conhecer mais, que não pode, porque se vocês, né, tudo evolui. Tem gente que diz que a igreja não pode evoluir, é tradição. Não, nada disso. Afinal de contas, vejam, né, o que é a concepção que a Igreja Católica, por exemplo, tinha sobre suicídio há 50 anos atrás. Uma pessoa suicida, primeiro, não era nem enterrada no cemitério, e depois já ia direto para o inferno. Hoje, a igreja já mudou essa concepção, né? Mudou porque evoluiu o quê? A psicologia, a psicanálise, né? E aí a gente tem um outro entendimento. Então, não pode ser xícara cheia onde nada mais cabe. A gente precisa estar sempre estudando e sempre se atualizando. Rosângela, já te dou a palavra. Tá, os o último slide, tá bom? Pode passar o último slide que eu já vou ficar quieto. E a gente também constrói a soberania de um povo pela participação popular. Não adianta se você diz, não gosto de política, alguém gosta e vai decidir o futuro da tua nação, da tua soberania por você. Né? Se essa pessoa que ocupa o cargo, que você diz que não gostou, que você não dá bola, que você não tem interesse, essa pessoa vai decidir que tem que vender a Petrobras, que tem que vender tudo, que tem que deixar todo mundo fazer o que quiser, e aí a gente vai ter uma soberania ameaçada.
né? Então, a participação popular, o interesse nos assuntos da sua comunidade, nos seus conselhos, seja de saúde, seja de social, social, das entidades, das associações, a participação popular é fundamental. E, finalmente, a participação política, a atuação em um partido político, por quê? Porque a democracia brasileira, você não consegue ser candidato sozinho, você tem que estar afiliado a um partido, né? Então, você precisa, né? E que você possa disputar as eleições e ajudar a construir. Ah, eu não tenho esse dom, mas eu tenho uma pessoa que tem, que é uma pessoa boa, que eu confio, então ajude essa pessoa. Porque se você não participar politicamente das decisões, porque é na política que se decide tudo isso, a soberania vai ficar na mão e no entendimento de quem achar que tem que ser daquele jeito. E muitas vezes não é. Tá bom? Acho que é esse último, né, Aline? Pode passar ali para ver, é isso mesmo. Eu parei, olha, dentro do mesmo... Deixa eu ver aqui. Ah, que tal? Só. Passei 10 minutos. Pô, Beleza. Muito obrigada, Michel. Palmas aí, o pessoal já está batendo palminhas. Muito boa a palestra, muito bom. Nós vamos fazer agora o seguinte: temos 2 pessoas inscritas, a Rosângela e a Lucinéia. E vamos, então, fazer a foto primeiro. Primeiro de tudo, a foto. Então, todos abrindo a câmera, por favor, fazendo um belo sorriso. A Paola vai fazer a foto. Nós tivemos 40, agora, nesse momento, saíram 2 pessoas, mas nós tivemos 43 pessoas em todo o período, quase. Está sendo muito bom, né? Uma noite fria aqui do sul, vocês lá do norte ou de outro lugar não está tão frio, mas aqui no sul está bem frio. Enquanto que estão abrindo as câmeras, vamos abrindo para a Paola fazer foto. Eu quero também anunciar que temos aqui, além de todos os que já foram anunciados, nós temos a Carline, que já compareceu aí, né, que é a haitiana. Temos 2 argentinas. A Carline é do Fórum de Jaraguá. E as 2 argentinas são do Fórum de Itapema, tá, gente? A Tânia e a Marilene. Então, muito bom que nosso grupo aqui está muito diverso. Vamos lá? Um lindo sorriso, Paola? Vamos lá. Eu já tirei uma, mas eu vou tirar mais uma agora com todo mundo sorrindo, então. 1, 2, 3 e foi. Aê! Mas que tal? Professora Dalila? Sim. Sim, Solange, então, fica à vontade. E aí nós temos 2 inscrições. Pois não. Fala, Solange, por favor. Tá, eu gostaria, antes de abrir a palavra, agradecer ao professor Michel pela excelente explanação, pela essa viagem no tempo da soberania nacional, né, de princípios históricos lá de Roma para chegar à América Latina, o país, o nosso Brasil, trazendo quanto a gente já conquistou e quanto já fomos, a palavra certa, roubados, né? Porque esta é uma questão histórica, né? 300 anos de domínio português. Então, assim, pessoal, já agradecendo, esperamos continuar com esse excelente debate, né? Em outros momentos, que o professor puder, a gente aprofundar temas. E eu gostaria de pedir aos inscritos que nós teremos tempo, mas queremos dividir esse tempo com outras pessoas, porque o professor precisa responder. Então, não é uma palestra, é perguntas, esclarecimento, para que ele possa responder para vocês e outras pessoas possam também fazer a sua fala. Obrigada. Eu não sei quem é o primeiro inscrito. Sim. Então, Solange, quem sabe eu vou coordenando essa parte. Muito bem. Sim, então, por favor. Rosângela, e depois, em seguida, Lucinéia, e depois passamos para o professor responder. Obrigada. Por favor, Rosângela. Se apresente quem você é, porque daí as pessoas já ficam sabendo. Obrigada. Eu escrevi também, mas só que a minha mão não está aparecendo. Eu não escrevi.
Certo. Viu? Paulo, então eu vou marcar você aqui. Então. Obrigada. Pode Oi? falar, Rosângela. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu sou Rosângela, cheguei um pouquinho atrasada, eu tenho dificuldade de entrar na internet, demorei, mas estou aqui para aprender e gostei muito assim da explanação do professor Michel. Nossa, tem tanta coisa aí, surgiu. Mas, assim, relembrando, né, tanta coisa que o professor Michel falou, que deu uma volta na história aí, que foi ótimo, e eu estou amando, e estou aqui para aprender, gente, tá? Muito obrigada, Rosângela. Que bom, é bom a gente saber. Mas tudo bem. Isso. Então, agora, Lucinéia. Oi, então, Rosângela, ok? Muito obrigada pelo seu depoimento. Pode desligar. Isso. Alexandre, toma a palavra, por favor. Olá, pessoal, uma boa noite a todos e a todos do grupo. Muito boa a capacitação do professor. Eu quero aí dar minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de média estatura. Hoje eu estou aqui com um terno listrado e uma camisa verde, né? Tenho cabelo loiro, olhos azuis. E hoje participo do FEUSUAS também. Estou de coordenador do Fórum Municipal de Usuário aqui da Assistência Social. Também participamos aí do movimento do catador de reciclagem, né? E a minha pergunta é assim, ó, a gente tem visto assim um ataque à soberania brasileira e à soberania de vários países aqui, principalmente a Venezuela, né? Onde um ditador, né? Que a gente tem ele como um ditador, porque quem faz isso, né? O que ele está fazendo ali, oferecendo recompensa, né? Para assassinar um presidente eleito pelo povo, né? Então é um ditador, né? Nós estamos vendo também um ataque à soberania brasileira, né? Com um deputado federal pago, pelo nosso dinheiro público, trabalhando contra a nossa soberania, né? E a gente viu também um ex-presidente da República, né? Vendendo, né, a nossa refinaria. O professor falou da refinaria né, da Bahia, eu acho, né, que nós tínhamos, né, e nós precisávamos dessa refinaria e ele foi e vendeu pela metade do preço e ainda trouxe uma joia para ele, né. Então, o que a gente, como um país soberano, né, podemos fazer também, principalmente contra esse ataque da soberania brasileira pelos Estados Unidos. Obrigado. Obrigada. Então, Paulo, pode ser, como temos uma pergunta só, Michel, vamos ver o Paulo, se Paulo quer fazer a pergunta? Eu vou falar só um pouquinho. O que eu quero dizer é isso. Hoje nós vivemos numa liberdade que os outros países a gente não vê. Nós temos hoje um respeito pela própria a nação. Mas só que nós temos uma preocupação porque existe hoje uma política que quer desmontar a soberania do nosso país. E isso para isso, a gente que tem que dar a resposta. Se unir, mostrar a nação brasileira, convidar elas, ir para a rua, discutir, fazer política pública para educar esse pessoal, que isso é que a gente necessita. O povo do nosso país não está aguentando mais assistir a televisão todos os dias, a prisão de Bolsonaro, isso, perseguição, deputados, senadores fazendo bagunça dentro de uma casa que é nossa, que é pago pela gente, eles têm que ter respeito à nação brasileira, que eles estão ali não representando a gente, eles são funcionários nossos, e eles tinham que ter respeito, educação para mostrar para a nação brasileira, é isso que está faltando dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado, Deus abençoe a você, Solange. Você é uma pessoa maravilhosa, que Deus lhe abençoe pela sua luta, com sua garra, que você é um patrimônio histórico do nosso país, que você carrega
uma cruz que você carrega dentro do Fórum Nacional, que Deus lhe abençoe cada dia e paz, que você merece mais do que isso, porque sempre eu digo ao pessoal, é a pessoa maravilhosa que você é. Duas coisas que eu vi hoje. Vou lhe dizer uma coisa para você. Nós estamos assistindo um jogo de futebol. Aí tem um cara bem alto na frente da gente. Aí tem outro mais baixo. Aquele mais baixo precisa de um tamborete para ficar em pé. E você é aquela pessoa que é a mais baixa, você vai precisar de dois. E dois você está mostrando para a nação brasileira que o que você é, que esses dois tamboretes que você pegou, você está levantando ele, você pode assistir o jogo, passar por cima e fazer o gol, dizer que é o que você merece, mas não só de mim, de todos nós que faz esse conselho, que você é um exemplo para mim e para todos. Muito obrigada, seu Paulo, que lindos elogios para a Solange, todos nós concordamos com isso, que a Solange é a nossa uma grande referência para todos nós. Muito obrigada pelas perguntas e pelos comentários, agora o Michel vai responder. Obrigada, Michel. Então, gente, é isso. Qual é a forma da gente combater os ataques à soberania? Educação, consciência política, social, é a gente entender o nosso lugar, é a gente ter paciência de conversar com as pessoas, né? Vocês sabem que o Brasil, a gente meio que se dividiu, né? Os que são a favor de um lado, os que são a favor do outro, as famílias se dividiram, hoje em dia o WhatsApp virou campo de guerra, né? Virou essa luta, essa briga de videozinho, cada um com a sua verdade, e nós precisamos nos reeducar e precisamos dialogar, não adianta... vocês sabem qual é a diferença da ditadura da direita e da ditadura da esquerda? Nenhuma, tudo é ditadura. Não adianta nada, vejam, eu sou católico, eu sou cristão, e aí quando eu olho Israel fazendo o que está fazendo, sendo o tal do povo de Deus, o povo eleito, e eu achava que povo eleito era o povo que tinha consciência do seu papel e da importância de amar. E parece que eles entenderam que, não todo o povo, obviamente, né? Mas que alguns governantes, parte de um congresso, entendeu que ser povo eleito é ser povo justiceiro. Eu não estou aqui em momento algum justificando o que o Hamas fez, porque eles invadiram o primeiro território israelense, mas a resposta israelense é desproporcional, a resposta israelense é um genocídio, né? Então, para a gente combater a soberania, né, os ataques à soberania, tem duas formas que, para mim, é primordial. Uma é a educação, e a outra, vocês têm que entender, é a participação política. Porque, vejam, Paulo, não é o nosso amigo lá que fez a pergunta primeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O presidente Lula é um presidente que sempre se mostrou contrário a armamento, certo? Política de armas. Contrária ao Bolsonaro, que sempre foi um presidente armamentista. O povo votou no Lula, mas o povo não votou nos deputados para ajudar o Lula. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um Congresso e o presidente precisa fazer conversações e um Congresso que está passando projetos de lei de armamento. Por quê? Porque é o Congresso que formula as leis, né? E o presidente, o Lula, poderia vetar, mas o Congresso derruba o veto, né? Então, vejam, quem é o deputado que o Paulo comentava que está lá nos Estados Unidos falando contra tal? Foi eleito pelo povo. Foi eleito, ele tem representação, né? Daí, se nós tivéssemos num congresso onde nós pudéssemos ter escolhido um congresso que tivesse essa consciência de soberania, o deputado em questão que está nos Estados Unidos já teria perdido o mandato, já teria sido cassado, já teríamos tido, mas não. A gente tem um congresso que, em vez de tomar uma ação contra esses ataques à soberania,
que é propor um projeto de lei, que eu não sei qual é o teor, mas estão chamando do pacote da impunidade. Eles querem se proteger mais ainda. Percebem? Então, assim, se nós não participarmos da política, né, é aquela velha história. Existe a bancada do agronegócio. A bancada do agronegócio, do grande agro, vai fazer política para os pequenos? A bancada da bala vai pensar em projetos pela paz? Percebem? Então, passa pela educação e passa pela escolha dos nossos representantes da política hoje. Eu gostaria de falar. Sim. Sim, então agora temos 2 inscrições, a Lise e A Lisa. A Lisa, isso, que é da SIC, e depois ela se apresenta, e eu também me inscrevi. E eu acho que com essas 2 nós vamos encerrando. Durante a fala da Lisa, se alguém quiser se inscrever, se inscreve, daí a gente encerra, porque o tempo está andando. Obrigada, Lisa, por estar aqui. Pode usar a palavra. Professor, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação fantástica, principalmente a parte histórica. Eu também acredito que nada se constrói sem a educação, né? Então, deixando ideologias à parte, né, eu acho que nós temos coisas boas e ruins, tanto nesse governo, como no outro, no anterior, como nesse, e muitas coisas mesmo. E como o senhor disse, votamos, elegemos um, mas a bancada é outra, praticamente. Por que será? Alguma coisa também tem errada. Então, nós não sabemos discutir política, como o senhor mesmo falou, né? Não buscamos, porque é muito fácil falar da refinaria também, mas nós temos uma mineradora que foi vendida para a China numa fortuna atualmente. Então, são coisas que a gente tem que botar com os mesmos pesos. E eu vejo essa dificuldade, tá, ideológica, e desculpe me falar dessa forma, que nós dividimos as coisas, como o senhor mesmo disse. Então, nós temos que botar numa balança que até a nossa parte jurídica também não está totalmente correta. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que pesar e medir. É essa a pergunta. E outra coisa que eu gostaria de perguntar, por que, então, os cubanos e os venezuelanos estão fugindo tanto? Mesmo com os embargos, lógico que eu acredito que tenha sido essa a maior dificuldade de eles poderem se manter. Mas muita gente está saindo de lá e reclamando. Eu tenho, por exemplo, uma amiga da minha filha que veio médica e fugiu. Ela disse que não tinha condições de permanecer lá, né, de Cuba. Então, tem várias pessoas, então tem muita coisa que a gente tem que botar em equilíbrio. Obrigada. Obrigada a você. Agora, então, vamos dar todas as palavras, tá? Durante essa fala, se inscreveu a Leonilda para fazer a pergunta, eu fico para o final. Pode ser, Leonilda, por favor. Boa noite, professor Michel. Na verdade, eu não tenho perguntas, mas sim, como assessora, agradecer muito a sua participação. Eu diria que para todos nós, né, que a gente cansa nessa luta, hoje à noite nós tivemos assim um alento, né, para poder continuar. Nós sabemos que as dificuldades são grandes, são muitas, mas são esses momentos, nesses espaços que a gente se fortalece. Muito obrigada, professor Michel. Continue assim. Certo, obrigada. E agora a Rosângela também pode fazer a pergunta ou fazer a sua fala, depois sou eu e aí encerramos. A Rosângela está tentando abriu. Eu assim, fico assim ansiosa, né, quando vou falar assim, e às vezes esqueço que eu vou falar. Eu não sei se eu disse que eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim.
do Fórum da Assistência Social aqui, municipal. E eu estou, assim, diante daquela explicação do professor Michel, e estou, assim, muito, muito preocupada com essa situação da nossa política, né? Com esse congresso. Gente, que congresso é esse? Pelo amor de Deus. É complicado, né? Agora eu tenho esperança, mas esperança muito. Tenho conversado com pessoas quando me dá a oportunidade, né? E já consegui, assim, mudar o pensamento de muitos bolsonaristas aqui, arrependidos, graças a Deus. E aí diz assim, como é que eu pude? Então, eu tenho mostrado vídeo, coisas que o presidente Lula fez, entendeu? Em todas as áreas. E eles dizem assim, como é que eu pude? Eu estava cega, eu estava cego, e consegui mudar o pensamento de algumas pessoas. E eu estou muito confiante que nós vamos conseguir mudar o Congresso em 2026. Estou confiante nisso e acredito. Porque eu sinto muita falta da política, daquela conversa, assim, de porta a porta, reunir os amigos, né, sentado na calçada, falar sobre as coisas, porque na época minha época de ginásio, eu ainda vivi um pouquinho da ditadura, que a gente não podia falar as coisas que eu mesmo já levei uma chicotada, assim, de cavalaria, policial, né? Então, eu fico apavorada, só de pensar que essa gente pode voltar, eu nem durmo. Está complicada a situação, mas eu acho que a gente, se unindo, nós vamos conseguir mudar essa conjuntura na política. É isso. E o professor Michel está de parabéns. Obrigado, professor Michel, por essa participação conosco. Tá? Obrigada, gente, por me dar mais uma oportunidade de falar. Obrigada, Rosângela. Então, o Michel responde e comenta, e depois eu faço o encerramento e passo para a Solange. Eu quero fazer, então, a parte final de comentário, eu faço depois. Não, gente, eu quero agradecer o convite, né? Eu sou do tipo que eu acho que conhecimento só faz sentido quando partilhado, né? Não adianta ter 50 faculdades, 10 mestrados, 30 doutorado e ficar garganteando. A gente precisa, o conhecimento só faz sentido na vida da gente se ele for partilhado, né? Lisa, eu vou te dizer assim, ó, eu volto a dizer, né, como cristão, qual era o parâmetro que deveria guiar a minha vida? O amor. Quando a gente tem dúvida se uma coisa é boa ou ruim, a gente tem que mirar no amor. Se o amor disser que é válido, faça, né? Agostinho já dizia, ame e faça o que quiseres. Não tem lado, o amor não tem lado. Ele pode ser de direita, ele pode ser de esquerda, ele pode ser de centro. Eu não estou aqui questionando os lados, mas é essa incapacidade que nós temos, pela nossa falta de educação política, que nos faz votar numa pessoa e não acompanhar a vida legislativa dele. É essa nossa má educação política que nos faz votar num presidente e o brasileiro, até pela sua condição de vida, de sofrido, nós temos uma carência por um salvador da pátria. Aí aquele cara que é bolsonarista, ele é bolsonarista e não importa o que o Bolsonaro faça. Quem é do Lula é lulista e não importa o que o Lula faça. E não pode ser assim. Nós precisamos pensar, porque não é a condição de ser de direita ou esquerda que nos faz ser pessoas íntegras, de governar para o bem de todos, que esse é o parâmetro. Se existe coisa boa na direita, a gente precisa olhar, observar, verificar se realmente é boa para todos. Não pode ser por um grupinho. Da mesma forma da esquerda. Não pode ser um grupinho. Não é, então não pode beneficiar os Estados Unidos, mas pode beneficiar a China. Não pode beneficiar esse, mas pode... Não pode beneficiar ninguém. Nesse jogo entre Estados Unidos e China,
Quem tem que ganhar é o Brasil, obviamente dentro das suas condições. Por quê? Porque nós temos menos bala na agulha para bater de frente com esses monstros econômicos e mundiais. Mas quem tem que ganhar é o Brasil. Só que nós não temos a capacidade de perceber as entranhas. Porque toda vez que vem um discurso de justiça, moralidade, de verdade, a gente peneira, e o que está lá? O interesse privado para abocanhar um dinheirinho e pôr no bolso. Então, é essa coisa que nós temos que começar a se ligar. Né? Eu lembro dos Estados Unidos que invadiu o Iraque porque o Iraque tinha armas de destruição em massa. Invadiram, tiraram lá o ditador, que eles, né, eles fazem quem é terrorista, eles nomeiam, e não tinha arma de destruição em massa. Mas eles invadiram o país, eles trocaram o governo e eles estabeleceram uma nova política de produção e fornecimento de petróleo. Entendeu? Quanto aos nossos irmãos venezuelanos e cubanos, veja, a gente só poderia falar com propriedade se nós vivêssemos lá. Tá, Belisa? Porque a tua amiga é uma de milhões. Se eu conversar com um venezuelano aqui em Joinville, tem muito, e vai ser um em milhões. Porque, veja, eu conversei com pessoas que têm saudade da ditadura militar, que para ele foi boa. Ele teve uma percepção boa da ditadura militar, porque ele não se envolveu politicamente, ele não foi para a rua defender liberdade de expressão, ele trabalhava, ganhava o dinheirinho dele e não questionava o regime. Tudo certo, passou pela ditadura militar de boa. Né? Então, assim, mas a gente quer ter uma opinião sobre o que está acontecendo na Venezuela, em Cuba? Vamos estudar. Não vamos pegar que aquela opinião de um seja somente o estopim para o nosso interesse. Mas vamos lá, história da Venezuela. Vamos pegar uma referência do bom autor, de um cara que tem um estudioso que se debruçou para a gente poder criar a nossa narrativa e não ser influenciado por um WhatsApp ou por uma conversa. Eu respeito a opinião da tua amiga e não estou questionando ela, mas ela é uma opinião. Nós precisamos de várias. Nós precisamos criar a nossa percepção do que está acontecendo com a Venezuela e o que aconteceu e continua acontecendo com Cuba, para que a gente possa fazer o julgamento correto, dar a culpa daqueles que usaram a Revolução Socialista Cubana para benefício próprio e aqueles que faziam da ilha de Cuba o cassino, o jardinzinho norte-americano, em que o povo também passava fome. Então, nós precisamos entender a história para a gente poder dizer, olha, eu não vou dizer que o Maduro seja bom governante. Né? Eu acho que ele é um péssimo governante, mas ele não está no péssimo governante dele somente por aquilo que ele faz. Ele também carrega um monte de problemas trazidos por um império que pressiona. Eu vou te dizer uma coisa, Lisa. Se o Maduro amanhã dissesse assim, ó, o seguinte, a partir de agora os Estados Unidos é o meu principal parceiro comercial, eu quero vender petróleo só para eles a um preço baixo. Acabava tudo. Toda essa bagunça, esse negócio de que o país Venezuela é ditadura, antidemocrática, de derrubar o governo, acabaria. Porque estaria alinhado com aquilo que interessa. Então, essas percepções, não quero defender o Maduro, não estou defendendo, mas eu acho que a gente precisa perceber, porque nenhuma sociedade, nenhuma pessoa é ruim no seu total ou é boa no seu total. Como bons seres humanos, nós temos... Né? Por isso que eu lhe perguntei, porque historicamente, na questão histórica, o senhor é que é o mestre. Não, e eu não estou, e eu faço questão que tu... Mas é isso... Eu lembro que o Karnal, né, aquele carequinha, ele é filósofo, né, ele dizia assim, olha, eu chego numa sala de aula, eu tenho 30 anos de estudo, eu acordava às 4 horas da manhã para estudar, ele é pós-doutor, não sei o quê. Eu chego na sala de aula e tem um menino de 18 anos que acabou de fazer no 2º grau me questionando, dizendo que o que eu estou falando está errado. Não é prepotência, mas, poxa, né? Ele está chegando agora, então vamos lá. Eu, por exemplo,
Eu chego para um médico, eu não digo assim, o médico fala para mim assim, ó, o teu problema no pulso é tendinite. Eu digo, não, eu vi na internet que não é tendinite, que tem a ver com ciático. Como? Então eu vou dizer, não, doutor, mas será que é? Não poderia ser tal coisa, né? E aí eu escuto ele e vou me informar. Não me informar para poder, né? Mas não porque eu recebi um videozinho da internet ou porque alguém me falou. Então eu preciso criar um arcabouço para que eu possa produzir aquilo que eu realmente pense, mas de forma com que aquilo que eu penso tenha fundamentos. Porque senão a gente fica só repetindo percepções. Eu acredito nisso também. Muito bem. Eu não preocupação, Obrigada, professor. tá? Beleza. Então, pessoal... que todos os dias entra 6.000 pessoas da Venezuela dentro do nosso país, e o Brasil não cruzou as mãos para isso. Porque sabe que tem uma criança ou uma mãe de família que vem ali, passa um mês caminhando para chegar, para se libertar da situação que vive dentro da Venezuela, porque o salário de lá não dá para comprar uma galinha para eles comerem, se manter. Isso. Então, o seu Paulo, então, muito obrigada a todas as pessoas que fizeram perguntas, todos que estão aqui na sala ainda. Queria, assim, para encerrar, então, eu acho que nós precisamos mesmo puxar esse assunto para nós mesmos, né? Para cá, para cada um de nós no seu local, né? Então, o acolhimento aos imigrantes é muito importante, sim, né? O Brasil sempre acolheu e nós somos os primeiros que queremos acolher. Haitianos, venezuelanos e tudo. Nós não sabemos bem tudo o que acontece lá, como o Michel falou. Eu queria dizer para vocês que eu estive em Cuba, estive 30 dias lá estudando aquele regime. E como funciona tudo lá. A saúde, a educação, os comitês de bairro, tudo. Fomos visitar os hospitais mais refinados, que têm os atendimentos mais grandes, até os grupos de saúde da família. E discutindo com médicos, discutindo com a equipe, fomos uma equipe de 12 brasileiros, né? Ficamos um mês lá estudando e visitando. Eu quero dizer que eu aprendi muitas coisas boas. E aprendi muito diferente, talvez, do que as pessoas contam. Né? Porque esses, como disse a Liz, esses países sofrem muitos boicotes às vezes, né? O Brasil mesmo, por exemplo, durante muitos anos falou para Cuba e para outros países, para vocês a gente não vende ônibus, para vocês a gente não vende isso, aquilo. Depois isso caiu, né? Felizmente. E aí eu acho que assim, soberania nós precisamos, então, para nós dos fóruns municipais, criar um fórum bem organizado, que faz formações, que se reúne num fórum estadual como nós temos e um fórum nacional, que faz a luta pela política de assistência, mas com participação social, com educação popular. Para mim, isso é construção da cidadania ativa e da soberania. Né, gente? Eu acho que nós estamos com essa capacitação de hoje também. Por exemplo, lá na SIC, quando a Lisa, quando a Solange, quando a equipe da SIC lá faz toda uma formação para que as pessoas cegas tenham acessibilidade, tenham inclusão, não é? Que possam se sentir membros da sociedade com sua autonomia, é construção da soberania também. Né? Então, tantos exemplos que o professor Michel trouxe hoje, né? Por exemplo, quando o nosso município quer privatizar a água e a gente diz não queremos privatização, é lutar pela soberania. Ser contra, por exemplo, aquilo que o Fernando Henrique fez. Ele privatizou o quê? Ele privatizou uma das maiores empresas nossas, que é a Vale do Rio Doce. Foi um horror para nós. Foi um horror para o Brasil. Nós fomos contra naquela ocasião. E a gente tem que dizer até hoje, foi um erro. Não podia ter privatizado. Não podemos privatizar. Então, eu acho que esta consciência crescente de tudo, é muito assunto para uma noite só, mas nós podemos trabalhar isso nos nossos locais, né, gente? Não é uma coisa só assim, grande que eu não posso participar, não. É o nosso voto, é estar nas nossas formações, é organizar os nossos fóruns, né? E fazer com que o SUAS chegue para o maior número de pessoas possíveis, né?
Então, eu acho que esse é o nosso grandes metas. Muito obrigada de novo. Passo a palavra para a Solange. Obrigada de novo, Michel, por ter aceito. A Solange faz, os agradecimentos e as cerimônias finais. Primeiro, quero agradecer, em especial, a todas as usuárias, usuários, coordenadores, convidados, que fizeram parte desse momento, agradecer a toda a assessoria que organizou esse momento de hoje à noite, e temos a Paola, que representa o gabinete da deputada Carminati, a professora Dalila, a Leonilda, a Aline, a Leila, a Norma, a Cecília, que está afastada, mas agradecer a toda a nossa equipe. E, em especial, professor, eu quero dizer ao senhor que cada sementinha que hoje foi plantada, com certeza a gente vai molhar para que a gente tenha a oportunidade de, quando formos conversar, trabalhar nos fóruns, em momentos políticos, a gente pensar, repensar, né? Qual é a nossa responsabilidade com o nosso Brasil, por sermos cidadãos, por sermos brasileiros, por ter nascido nesse espaço, né? É um espaço que a semana que vem nós estamos entrando na semana que a gente sempre comemorou da pátria, hoje com outro olhar, né? E é justamente na defesa da soberania nacional. Eu, como brasileira, cidadã, que luto pelos direitos, acredito que a representação ela tem um papel fundamental para que a humanidade viva melhor, e é através da educação, e a educação popular, né? Então, cada momento político assim, que eu vivo, eu reafirmo os meus valores e acredito que é isso que nós todos queremos para melhorar. Quero também desejar que a nossa coordenadora Heloísa, que a gente faça um pensamento positivo para ela, para que ela se recupere em breve, para ela estar aqui fazendo o comando do Fórum Estadual dos Usuários do SUAS. Então, desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso, e deixo aí a palavra ao professor, se ele quiser dizer alguma coisinha. Nós estamos aqui muito felizes com o senhor nessa noite de hoje. Muito obrigada. Gente, obrigado pelo convite, obrigado por me proporcionar esse momento de ver tantas carinhas diferentes, o retrato desse Brasil. Sucesso na vida de vocês, nas lutas, e que nós possamos fazer do Brasil realmente um país soberano, tá bom? Obrigado, beijo. Fantástico. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Seu Passinho, boa noite, seu Passinho. Coisa boa, senhora. Boa noite. Olha.